À sombra das palmeiras que cercam as ruínas de Babilônia, o vento sopra uma areia fina que adentra as antigas fendas entre tijolos. Se você fechar os olhos, quase consegue ouvir o eco distante de martelos e cânticos, imaginando uma obra monumental erguendo-se em direção ao céu. No vídeo anterior, exploramos a origem e os mitos em torno da Torre de Babel. Vimos zigurates majestosos, lendas sumérias e a questão da confusão das línguas. Mas nossa jornada está longe de terminar. Será que podemos encontrar vestígios mais concretos dessa torre? Que evidências arqueológicas confirmam ou desmentem a existência de uma estrutura gigantesca que inspirou o relato bíblico? Venha comigo investigar ruínas e textos antigos que talvez nos ofereçam pistas surpreendentes. A pergunta desta parte: qual foi o verdadeiro modelo da Torre de Babel? Foi a grandiosa Etemenanque em Babilônia? A misteriosa Zigurate de Borsippa? Um templo ainda mais antigo? E como as inscrições de reis e os achados arqueológicos ajudam a desvendar esse enigma? Para seguir essa trilha, precisamos olhar com atenção para as evidências que a arqueologia nos oferece. Quando arqueólogos europeus começaram a escavar a antiga Babilônia no final do século XIX, eles logo perceberam que as narrativas bíblicas combinavam com a topografia e a arquitetura local. Dezenas de zigurates espalhadas pelo Vale do Eufrates e do Tigre serviam como pontes entre céu e terra, montanhas artificiais que abrigavam templos no topo. Essas torres, construídas com tijolos cozidos e unidas com betume, eram as edificações mais altas do mundo antigo, alcançando 30, 50 e até 90 metros. Elas eram o orgulho das cidades onde se erguiam, dedicadas aos deuses e governadas por sacerdotes e reis. A principal candidata a inspirar a Torre de Babel é a Zigurate de Babilônia, conhecida pelos antigos como Etemenanque, casa da fundação do céu e da terra. Sua base era quadrada, com cerca de 91 metros de cada lado, e ela se elevava em 7 níveis, até alcançar altura semelhante, segundo uma tábua cuneiforme datada de 229 a.C. Escavações realizadas por Robert Coldewey confirmaram essa base imensa. Resta apenas a fundação inundada. Porém, os arqueólogos descobriram escadas, rampas e um portal triplo que conectava a torre ao templo próximo, Esagila. Imagine-se diante de uma construção de quase 100 metros de altura, algo próximo a um edifício de 30 andares moderno, levantada com tijolos de barro há mais de 2.500 anos. Na época, essa estrutura deve ter parecido verdadeiramente colada ao céu, especialmente em um mundo sem arranha-céus. Mais ao sul de Babilônia, numa colina estéril, hoje chamada Birs Nimrud, ergue-se a Zigurate de Borsippa, conhecida pelos sumérios como Eurmeiminanque. Esta torre, que ainda se eleva quase 50 metros acima da planície desértica, aparenta ter sido outro impressionante monumento religioso. Corações atentos podem ver nela uma montanha de tijolos tombada, com paredes inclinadas e partes do núcleo interno expostas. No século VI a.C., o rei Nabucodonosor II restaurou essa estrutura. Em cilindros de argila que mandou enterrar nas paredes da torre, ele registrou seus feitos. Em uma tradução clássica do assiriologista Henry Rawlinson, Nabucodonosor escreve: "Eu sou Nabucodonosor, rei de Babilônia. O meu grande senhor estabeleceu-me na força e me ordenou restaurar os seus edifícios. O zigurate de Borsippa eu construí e terminei." Este zigurate fora construído por um rei antigo. Ele havia completado 42 cúbitos, mas não terminou a cabeça. Com o passar do tempo, o edifício se arruinou. A cobertura de tijolos cozidos havia se projetado. Marduk, meu grande senhor, inclinou meu coração a restaurar o edifício. Eu me empenhei para levantá-lo novamente e concluir o seu cume. Como fora nos tempos antigos, assim eu reconstruí a sua estrutura.
Essa inscrição revela detalhes notáveis. A obra tinha sido iniciada por um rei anterior e deixada incompleta. O topo não foi concluído. O tempo e as chuvas haviam deteriorado os tijolos. O novo rei a reconstruiu com cuidado, preservando sua base. Ainda mais intrigante é uma segunda tradução, feita pelo assiriologista Julius Oppert, que acrescenta: um rei antigo o construiu. Contam que há 42 eras, mas ele não completou a cabeça. Desde tempos remotos, as pessoas o abandonaram sem ordem, expressando suas palavras. Nessa versão, além de mencionar a antiguidade e a obra inacabada, o texto faz alusão a uma confusão das palavras. Alguns estudiosos viram aqui eco do relato de Gênesis, em que Deus confunde as línguas e dispersa os construtores. Embora seja arriscado ler demais nessas linhas, essa coincidência de tema, uma obra inacabada e a dispersão linguística, é, no mínimo, curiosa. Como se não bastassem os cilindros, um artefato ainda mais visual ajuda a aproximar o mundo bíblico dos restos arqueológicos, a estela da Torre de Babel. Trata-se de uma pedra negra de cerca de 50 centímetros de altura, datada do reinado de Nabucodonosor, que hoje pertence a uma coleção particular. A estela mostra o rei em atitude de adoração diante de uma torre escalonada de 7 andares. Abaixo da imagem, há uma planta em corte da base quadrada do zigurate. Na inscrição, Nabucodonosor declara que mobilizou todos os povos para completar Etemenanque e Eurmeiminanque, que construiu ambas com betume e tijolos cozidos, que preencheu a base com terras para fazer uma plataforma elevada e que levantou o topo até o céu. Esse pequeno artefato não apenas confirma a existência de grandes zigurates, ele também oferece um vislumbre de sua aparência, com múltiplos terraços e um templo no cume. Além disso, reforça a conexão entre as duas torres, a de Babilônia e a de Borsippa, e a ambição dos reis de elevá-las até o céu, ecoando as palavras de Gênesis. Essas evidências arqueológicas nos fazem ponderar: será que Etemenanque ou Borsippa poderiam ser a Torre de Babel? Ou seriam ambas partes de uma tradição comum de erguer torres-templo que inspirou os hebreus exilados? Lembremos que, segundo os estudiosos, apenas os templos e palácios eram construídos com tijolos cozidos e betume, materiais caros e resistentes. As casas e outras estruturas utilizavam tijolos secos ao sol, mais frágeis. O uso de betume nas zigurates servia também para impermeabilizar e dar força às paredes. Nas inscrições, Nabucodonosor se gaba de empregar betume em toda a construção. Esses detalhes concorrem com Gênesis 11:3, que descreve os construtores dizendo: vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. E o tijolo lhe serviu de pedra, e o betume lhe serviu de argamassa. A coincidência não é casual, demonstra que o autor do texto bíblico conhecia as técnicas babilônicas. Isso nos leva a considerar que o relato de Babel foi escrito por alguém que vivera ou ouvira falar dessas grandes obras, talvez durante o exílio. Dentre os muitos pesquisadores que tentaram identificar a Torre de Babel com uma ruína específica, alguns apontam para Etemenanque, outros para Borsippa, e há quem sugira um local ainda mais antigo, como Eridu. O arqueólogo e egiptólogo David Rohl, por exemplo, propôs que a torre mencionada em Gênesis seria a zigurate de Eridu, no sul da Mesopotâmia, que data de antes do tempo de Abraão. Rohl nota que a cidade de Eridu possui fundações de uma zigurate gigantesca, que teria sido abandonada e inacabada. Segundo ele, Eridu, uma das cidades mais antigas, poderia ter sido Babel, onde a língua dos homens foi confundida. Outros estudiosos discordam, preferindo identificar Babel com Babilônia, devido à correspondência fonética e à indicação bíblica de que a torre ficava em Sinear, região onde Babilônia se situa.
A favor de Etemenanque está o fato de que era a zigurate mais famosa da região, construída no coração de um império e associada ao deus supremo Marduk. Suas dimensões e importância a tornavam um símbolo ideal do orgulho humano. Borsippa, por sua vez, apresenta a característica de ter sido deixada inacabada e de carregar um nome que, em acadiano, pode significar Torre da Língua, uma sugestão simbólica de confusão. Já Eridu, embora mais antiga, era um centro religioso decadente no tempo de Nabucodonosor. É possível, entretanto, que a memória de vários zigurates tenha se fundido em uma única narrativa, reforçada pelo desejo de criticar a arrogância dos impérios. Enquanto os arqueólogos discutem, as lendas continuam a florescer. Uma tradição árabe medieval associava a colina de Birs Nimrud, Borsippa, à Torre de Babel. E viajantes europeus como Benjamin de Tudela e Carsten Niebuhr registraram essas lendas nos séculos XII e XVIII. Entretanto, o lugar de maior destaque sempre foi Babilônia. O historiador grego Heródoto, no século V a.C., descreveu o Templo de Bel em Babilônia como uma torre com 8 andares conectados por uma rampa em espiral, embora suas informações sejam imprecisas e derivadas de relatos indiretos. Ele mencionou que havia um templo no topo com uma cama e uma mesa dourada, onde uma sacerdotisa passava a noite. Apesar de inconsistências, esse relato mostra que, mesmo para um grego, a zigurate de Babilônia era uma curiosidade lendária. Se a Torre de Babel foi inspirada em Etemenanque ou em Borsippa, por que encontramos histórias similares em lugares tão distantes? Um dos textos mais fascinantes ligados a esse tema é o épico sumério Enmerkar e o Senhor de Arata. Nele, o rei Enmerkar, governante de Uruk, disputa com Arata pelo fornecimento de materiais para um templo a Inanna. Em meio às negociações, surge um encantamento. Uma vez, a humanidade toda falava uma língua. Desde então, Enki, o Senhor da Abundância, mudou o discurso em suas bocas. Trouxe contenda para ele, para o discurso do homem que era um. Outra versão do mesmo trecho diz que a humanidade se dirige ao Deus Enlil com uma só voz. Mas Enki, Senhor da Abundância, trocará o discurso em suas bocas, quantos ele tiver posto ali, de modo que a fala da humanidade seja realmente uma. Esse poema, datado de cerca de 2100 a.C., demonstra que a ideia de um tempo em que todos falavam a mesma língua e de deuses que confundiram a linguagem já existia antes do Gênesis ser escrito. Os assiriologistas também descobriram uma inscrição assíria, provavelmente do século VIII a.C., que descreve um deus zangado, confundindo a fala de construtores de uma cidade. Em sua ira, ele confunde as palavras em suas bocas. Ele muda a linguagem de suas bocas. As pessoas, grandes e pequenas, não compreendem umas às outras. Isso mostra que a concepção de um Deus, confundindo as línguas, aparece em diversos textos mesopotâmicos. Mas as semelhanças não se restringem ao Oriente Médio. O antropólogo Tsvetan Todorov observou que muitos povos indígenas das Américas tinham lendas sobre torres destruídas ou árvores derrubadas para explicar a multiplicidade de línguas. Os astecas, por exemplo, narravam que Xelhuá, um dos 7 gigantes que escaparam do dilúvio, construiu uma enorme pirâmide para alcançar os céus. Os deuses, irritados, lançaram fogo do céu, destruindo a pirâmide e matando os construtores. Apenas Xelhuá escapou e as línguas ficaram confusas. Outra lenda mexicana, registrada pelo cronista Ixtlilxochitl, conta que, após o dilúvio, homens liderados por um gigante quiseram construir uma torre para se proteger de outra inundação. A divindade confunde as línguas e dispersa os povos. Entre os povos maias, há relatos semelhantes de uma torre derrubada por deuses invejosos. No Oriente, um conto armênio do século V fala de gigantes que construíram uma torre para chegar até Deus. O Senhor,
Irado, destrói a torre com um vento violento e introduz palavras desconhecidas entre eles. Na Índia, uma mitologia hindu descreve uma árvore gigantesca que pretendia unir os homens sob a mesma sombra e impedi-los de se dispersar. Os deuses cortaram a árvore e dos seus galhos surgiram línguas diferentes. Em ilhas do Pacífico, como a Polinésia, há um mito em que Rata e seus filhos sobreviventes de um dilúvio tentam construir uma torre para ver o deus supremo Vatea. Ele derruba a torre e os faz falar diversas línguas. E entre o povo Gaiko, na Birmânia, atual Myanmar, há a história de um pagode sendo construído para alcançar o céu. Quando o pagode estava no meio do caminho, Deus desce, confunde a linguagem do povo e eles se espalham pela terra. Por que tantos povos possuem variações dessa lenda? Alguns argumentam que todas as lendas derivam de uma tradição original, transmitida por viajantes após a dispersão dos povos. Outros sugerem que lendas de grandes torres e de confusão de línguas refletem experiências universais. Grandes projetos fracassados, desastres naturais, a percepção de que as línguas mudam com o tempo, mas a semelhança é notável. Tal fato sustenta a possibilidade de que a humanidade manteve, por milênios, a memória de um episódio extraordinário. A tentativa de unificar todos sob um só idioma e o subsequente fracasso. Uma característica fundamental das zigurates que não podemos ignorar é o uso de tijolos queimados e betume. Como vimos, a arqueologia confirma que a Mesopotâmia foi pioneira em queimar tijolos em fornos e usá-los para erguer construções monumentais. Em outras regiões, inclusive Israel, as casas eram feitas de tijolos secos ao sol e as pedras eram usadas apenas para fundações. O betume, extraído das jazidas de asfalto natural, era um recurso precioso. Historiadores comentam que o betume era tão caro que só era usado em palácios, templos e zigurates. Ele tornava as paredes impermeáveis e podia dar às torres um brilho escuro. Para enchê-las, os construtores alternavam camadas de tijolos cozidos com camadas de barro e terra, criando um núcleo resistente, mas relativamente leve. Exteriormente, os tijolos podiam ser esmaltados em cores diferentes, formando uma espécie de código cromático para cada terraço. Tudo isso reforça a plausibilidade do relato de Gênesis. Se os exilados em Babilônia viram torres de tijolos queimados ascendendo aos céus, compreende-se por que incluíram esses detalhes em sua história. Além do aspecto material, há a função. Os zigurates eram os centros da vida religiosa e econômica. Erigidos no coração das cidades, abrigavam templos, armazéns de grãos, tesouros e oficinas. Eles simbolizavam o eixo do mundo, conectando o céu e a terra. Os rituais realizados no topo eram considerados cruciais para a fertilidade das colheitas e a estabilidade do cosmos. O renomado historiador Samuel Noah Kramer observou que as zigurates eram casas de escada, com rampas que permitiam aos deuses descer à terra. Essa concepção está refletida na escada de Jacó, Gênesis 28, e no plano literário, na ideia de que o homem pode tentar alcançar os céus por meio de uma construção. Nos tempos modernos, a Torre de Babel continua inspirando teorias e debates. Alguns pesquisadores, como o arqueólogo holandês W. van der Toorn, propuseram que o relato é uma sátira à literatura babilônica. A epopeia de Enuma Elish descreve Marduk erguendo a cidade de Babel e seu templo como centro do universo, com a participação de outros deuses. O autor de Gênesis teria respondido, de forma irônica, narrando que os homens tentaram erguer a mesma torre, mas foram impedidos pelo Deus de Israel. Outros estudiosos sugerem que a história é uma crítica ao monolinguismo imperial. No mundo antigo, o acádio e mais tarde o aramaico serviam como línguas francas do império.
O relato de Babel adverte contra a centralização cultural e linguística, defendendo que a diversidade é uma bênção divinizada. Arqueólogos continuam a discutir a localização exata. Alguns apontam evidências em Borsippa. A colina de Birs Nimrud tem restos de tijolos vitrificados, como se tivessem sido submetidos a uma grande temperatura, sugerindo uma possível destruição por raio ou incêndio. Outros citam Eridu e sua zigurate incompleta. Há também quem busque conexões com zigurates de Ur, Larsa e Nippur. Recentemente, documentários populares e canais no YouTube publicaram teorias sobre supostas fundações gigantes ocultas sob as areias, ou sobre conspirações de museus que esconderiam esqueletos de construtores gigantescos. Essas teorias carecem de base séria. A arqueologia real é minuciosa e não produz provas de gigantes ou de super-torres destruídas por deuses irados. Uma característica intrigante mencionada por alguns é que a narrativa de Babel ocorre logo depois do relato dos filhos de Deus e os Nefilim, Gênesis 6. Alguns estudiosos apontam que, assim como Deus interveio para impedir a corrupção dos Nefilim, ele interveio para impedir a arrogância de Babel. Ambos os relatos expressam uma preocupação ética. Há limites que a humanidade não deve ultrapassar. Quando tenta rivalizar com o divino, a consequência é a dispersão ou o juízo. Chegamos a um ponto crucial da nossa investigação. Pesquisamos tabuinhas gravadas com o orgulho de um rei, visitamos ruínas que ainda guardam a marca de mãos antigas e ouvimos histórias de povos separados por oceanos. A pergunta, a Torre de Babel foi real? Não pode ser respondida com simplicidade. Há fortes indícios de que as grandes zigurates mesopotâmicas, especialmente as de Babilônia e Borsippa, serviram de modelo para o imaginário hebraico. Existe um elo linguístico, Babel-Babilônia, um elo material, tijolos queimados e betume, um elo religioso, Towers-Templo conectando céu e terra, e um elo literário, temas de orgulho e dispersão. Ao mesmo tempo, não há uma evidência arqueológica inequívoca que diga, esta é a Torre de Babel. Em vez disso, temos fragmentos de pedras, textos cuneiformes e memórias cruzadas que, combinados, constroem uma imagem plausível. Há algo ainda mais profundo: a universalidade das narrativas. De Suméria à Mesoamérica, do Cáucaso à Polinésia, povos falaram de torres interrompidas, árvores cortadas e línguas confundidas. Esse padrão sugere uma lembrança partilhada ou, no mínimo, uma intuição humana comum. A ideia de que nosso orgulho pode nos levar à queda, que nossos projetos grandiosos podem se despedaçar e que a diversidade de línguas é um lembrete de nossa fragilidade e da soberania divina. Para os hebreus exilados, a história de Babel serviu como um aviso. Não idolatre monumentos, não centralize poder, porque Deus pode dispersar até o projeto mais ambicioso. Para nós hoje, ela pode servir como convite à humildade e à celebração da diversidade. Na terceira e última parte desta série, vamos explorar as interpretações teológicas e morais da Torre de Babel. O que essa história tem a dizer sobre orgulho e unidade? Como ela dialoga com nossos tempos, em que buscamos cada vez mais construir torres tecnológicas e globais? E qual é a mensagem de esperança por trás desse episódio? Se você deseja continuar essa jornada, deixe seu comentário com suas impressões e teorias. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar a conclusão dessa saga sobre a Torre de Babel. Até lá!